Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, sem esquecermos da boa madrugada. Galera do primeiro ano, devido à questão da pandemia aí do coronavírus, Covid-19, as nossas aulas vão ter que ter uma adequação, né? E nós aqui do Colégio Tablô estamos preparando um conjunto de aulas aí diferenciadas para auxiliá-los no seu estudo doméstico. Lembrando fortemente, isso não é férias, não é entretenimento, permaneçam em casa, estudem, vejam seus filmes, suas séries, mas foco na questão principalmente aí da reclusão, isso é muito importante. E o Colégio Tablô está preocupado com isso, por isso estamos aí preparando algumas aulas diferenciadas para vocês, ok? Vocês vão receber um roteiro de estudo que eu já estou encaminhando para o colégio, que vocês vão receber conjuntamente aí com essa aula, ao qual nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Elenquei alguns pontos, alguns conceitos mais importantes aí para que a gente trabalhe a questão dos gregos, né? Primeiramente no que tange a questão da economia. Os gregos, eles então rompem aquela questão que a gente estudou na primeira provinha nossa, né? Do modo de produção asiático, e eles desenvolvem um modelo econômico pautado no comércio marítimo, mas principalmente aqui, ó, na questão da escravidão. A escravidão é a base econômica, social dessa sociedade, da sociedade grega, ok? Esse modelo de sociedade não organizou um reino, não organizou um império, não houve um reino ou um império grego. O que existiam eram várias cidades-estado que se organizavam ali na região dos Balcãs, que se denominavam como polis. Elas partilhavam, essas polis, a mesma religião, a mesma cultura, a mesma língua, mas não formaram um reino unificado. Dessas polis gregas, as duas mais importantes, a polis do conhecimento, Atenas. Atenas, ela é muito importante para a nossa história ocidental, porque foram eles, os atenienses, que desenvolveram a democracia. No período de Péricles, certo? Foi o auge, o esplendor da democracia grega. Só que a democracia grega era um pouco diferente da nossa. Primeiro, a democracia grega restringia o número de cidadão. Só era cidadão, presta atenção, homem, livre, filho de pai e mãe ateniense. Não importava a renda, podia ser pobre, podia ser rico, todos eram considerados cidadãos. Se fosse homem, livre, filho de pai e mães ateniense. Ou seja, escravos, olha o escravo aqui, ó, maioria da sociedade. Mulheres, crianças e estrangeiros não gozavam deste direito. Já a polis de Esparta, ela é conhecida como a polis da guerra. Vocês devem ter visto em filmes os 300, né? Os espartanos são constantemente retratados no cinema justamente pela sua força militar. Esparta é a polis guerreira. Fica numa região da Grécia, lá da Península Balcânica, chamada de Lacônia. Os espartanos se dedicaram às atividades militares. A questão da escravidão em Esparta era um pouco diferente, uma vez que ela era desenvolvida por ilotas, que eram como se fossem escravos, mas estes pertenciam ao Estado e não era uma propriedade privada como em Atenas, ok? Uma questão importantíssima que vira e mexe está em concursos, em vestibulares e tudo mais, é a questão da mulher, a mulher na Grécia. De maneira geral, a mulher da Grécia, ela tinha muito menos direitos que os homens, certo? Não podiam participar das assembleias, dos debates, não estudavam, não tinham direito à cidadania. Mas, comparando a situação, a mulher espartana, ela acabava tendo mais benefícios do que a mulher ateniense. Ok? Uma vez que a mulher espartana era dada a ela o mínimo de instrução formal. Os espartanos desenvolvendo as força física, ela queria o quê? Que aquelas mulheres, elas gerassem filhos saudáveis e fortes para o poderoso exército espartano. Ok? Pois bem, o que vai acontecer? Essa Esparta e essa Atenas vão entrar em conflito, a chamada Guerra do Peloponeso.
que no final das contas podemos dizer que Esparta ganha, mas não leva, uma vez que essa guerra promoveu a desestruturação das cidades-estado grega. Alexandre o Grande da Macedônia dominou aquela região e aí a Grécia passa a ficar dominada por um período macedônio. Para finalizarmos a aula, e depois vocês terão uma lista de exercício aqui, olha aqui do ponto de vista cultural. Antropocentrismo. O homem é a medida de todas as coisas, disse o filósofo Heráclito, um pensamento típico grego. A razão, o ser humano, ela passa a ser o objeto de maior estudo desses pensadores gregos. Para finalizar a aula, um pensamento que faz referência à Grécia. Os gregos são aquele povo que inventaram a liberdade para si e a escravidão para os outros. Agora vamos estudar, galera? Conto com vocês, hein? Qualquer coisa, meu telefone, meu zap, vocês sabem como comunicar-se comigo. Tamo aí. Beijão, abraço e até mais.